das coisas que eu mais gosto da Umbanda, né, é a caridade. Na Umbanda existe um avatar? Sei lá, como, tipo, ou existem pessoas, avatares que trouxeram esse caminho? Como que é? Na Umbanda, a gente tem os orixás, né, que eles são forças da natureza, é como se eles fossem aspectos de Deus, né? Então a Umbanda não é uma religião politeísta, é uma religião monoteísta, onde a gente tem um grande Deus único, Olorum, Zambi, né? E os orixás, eles são facetas desse Deus, como se fosse um diamante, né? Você vê cada ladinho do diamante é um orixá que representa uma parte do poder de Deus, né? Então são essas grandes forças da natureza. E também vem muito do espiritismo, né? Essa relação com os espíritos, que são frutos de Deus, frutos dos orixás, né? Que somos como eu e você. Então, o orixá ele não vai encarnar numa pessoa. O orixá é o orixá, ele é a força da natureza, como se fosse uma lei da física. Você, em diferentes momentos da sua vida, pode estar apegado, mais conectado com um orixá, mais ou menos aí, ou não? Você tem Exato. aquele seu orixá? A gente tem, assim como os 12 signos, a gente tem aspectos de todos os orixás, né? O que a Umbanda diz? A gente vem nessa encarnação com orixás que vão nos ajudar a viver o que a gente tem que viver e cumprir a nossa missão espiritual, né? Então eu sou filho de Xangô, então quem me ajuda nessa vida é Xangô que está à minha frente, né? Mas a gente tem outros orixás que governam a nossa coroa, que a gente chama, né? Como se fosse tipo a pineal, né? A nossa ori, que a gente chama. Que vão nos ajudar aí na nossa jornada espiritual de elevação, né? De reconexão. Mas eu tenho relação com todos os orixás, né? É como se fosse cada um dos signos, né? E existem essas forças da natureza que ajudam a gente, nossa vida, tal, que existem para regular o universo. Mas também tem os espíritos, que são os frutos, e desses espíritos, Jesus é um deles, por exemplo, que é o grande avatar, se você quiser colocar dessa forma, que é o regente da Umbanda, o regente da caridade, que leva essa religião assim para frente, que é sincretizado como Oxalá, o orixá maioral, né? Então, sim, você vai num terreiro de Umbanda, você vai ver a imagem de Oxalá, lá, de Jesus Cristo. E os outros orixás, eles são sincretizados como outros santos, né? Tipo, Ogum, o orixá guerreiro é São Jorge, né? Ah, que interessante. Yansan, Santa Bárbara, né? Então O próprio São Sebastião tem. tem essa personificação em cada, como fala, orixá. Isso, tem essa personificação, porque tem A o gente precisa sincretismo dessa imagem, religioso. né? Precisa da Para se imagem. conectar, né? Precisa da imagem. E também na época dos escravos, né? Eles não podiam cultuar os orixás, então eles cultuavam os orixás disfarçados, né? De santos católicos. Então, é daí que veio, né? Isso. E é interessante, né? Nós, seres humanos, assim, como a gente tem a parte concreta, mas tem essa parte, vamos dizer, que precisa se conectar a imagens, a símbolos, né? Para entrar nessa energia, né? E para mim fica claro assim, entre aspas, né? Mas que essa imagem é importante para você estar aberto a receber essa energia desse Oxalá, né? Você conseguir visualizar o que é esse Oxalá, né? Eu falando isso, eu me lembrei muito quando estava estudando um pouco, né? Um pouquinho do hinduísmo, né? Uhum. Das deidades, seja de Brahma, seja de Vishnu, de Shiva, que é, pô, você faz os mantras e se conectando a essa imagem, você consegue, vamos dizer, não sei se atrair, mas estar perto mais dessa energia, né? E quando você fala desse Oxalá, eu vi um pouco nessa linha, né? De se conectar à energia desse Oxalá, já que você tem essa energia desse Oxalá, falando dos astros, né? Uhum. Assim, me conecto mais a essa ideia, né? Sim, sim, eu acho que você está certo, porque se cada orixá representa uma força da natureza, né? Se eu mentalizar aquilo, ou se, por exemplo, vem um caboclo, um espírito, na linha de Oxalá, ele com certeza vai ser diferente de um espírito, um caboclo da linha de Ogum, né? Ele é mais guerreira, tal, mais forte, né? Se fosse um caboclo da linha de Oxalá, talvez algo mais pacífico, mais tranquilo. Que isso tem a ver com a personalidade da pessoa, Não necessariamente, não necessariamente. Eu acho que é mais uma característica do orixá. do orixá em si. A pessoa, ela traz energias do orixá que apadrinhou ela,
que é mais de um, inclusive, pode ser. Tem um principal, mas com certeza é mais de um que vai te organizar aí a sua vida, te ajudar. E você também tem afinidade com esses espíritos que são da linha, né, desses orixás. Então, um caboclo de Xangô, um preto velho de Xangô, um herê, um exu de Xangô, por exemplo, eles vão ser diferentes dessas entidades de outros orixás. Então, o médium, né, o filho de Umbanda, ele leva junto com ele esses guias que tem os guias que são representantes dos orixás que ele carrega também. Então, é muito louco, porque eu tenho um caboclo que me ajuda, o caboclo Pena Branca, que é da linha de Oxalá. E ele é super firme, mas tranquilo, tranquilão, né? É muito louco, porque quando vem uma outra entidade, é uma coisa que eu sinto no meu corpo. Então, não é uma coisa que alguém me fala, eu falo, tá bom, vou tomar isso com verdade. Não, eu sinto no meu corpo. Aí vem um caboclo de Ogum. O cara quer correr o terreiro inteiro, né? Sabe? Quer gritar, quer fazer as coisas dele. Então, sim, eu acho que ajuda você a se afirmar um pouco mais nessa força. E depois que... A incorporação é fantástica, porque depois de uma incorporação, é como se fosse um passe vezes 100. O espírito, ele vai lá, te energiza, te equilibra, te harmoniza, te vitaliza, né? Dentro da força que ele tem para compartilhar, que é a força do orixá. E você lembra depois disso? Ou não? Bom, certamente depois eu fico muito energizado, muito bem, muito feliz, equilibrado, feliz, tranquilo. Mas quando, por exemplo, se eu for trabalhar num terreiro e alguém passar com a minha entidade para buscar consulta, eu não vou lembrar do que foi dito. Eu lembro da situação de uma Você pessoa... lembra da incorporação, da energia, mas não no Isso. sentido concreto, então. Não, não, não. E é muito louco isso, porque os espíritos, eles estão sempre ensinando a gente de algumas formas, porque assim, o que é para você lembrar que for ajudar você também enquanto humano naquele momento, ele vai fazer você lembrar. Se não, eu esqueço de tudo, esqueço de tudo. Às vezes eu fico com uma frase, uma palavra, mas aí eu levo para mim. E é exatamente isso que eles fazem. Tipo, não interessa a vida da pessoa para você, é o espírito que tá falando com ela. Você me trouxe a ideia da reencarnação um pouco, né? Porque Uhum. se a gente, vamos levar em consideração que existe, a gente não lembra da maioria das coisas. Uhum. Mas tem um sentido provável, né? Se a gente refletir, imagina, sei lá, sua mãe hoje no outro mundo se tretou com você, te matou, assim, tô inventando aqui. Uhum. Pô, se você lembrar daquilo, ferrou, né? Como você vai... Oh, não pisa em casa, nunca mais. E no sentido transcendente do que você estava falando aqui, cara, para que você precisa lembrar de tudo? Você vai ter sua evolução ali, né? A gente precisa ser mais eficiente no sentido evolutivo, né? E legal, né? Porque imagina você lembrar de todas as incorporações de tudo, ferrou também. É muita coisa para a cabeça, Ia né? me perturbar, né? E também, eu não sei como um terapeuta vive, sério. Eu sempre falo isso pra Né? minha Eu não sei terapeuta, cara. como ela consegue viver, assim, porque às vezes a pessoa ela vem lá com toda a fé dela, com todo o coração, com todo o pesar, às vezes. E eu que tô lá, assim, tipo, servindo de veículo, né? Para aquilo acontecer, porque os espíritos eles também usam a energia do nosso corpo para ajudar no passe, na magnetização daquela pessoa, né? Lembrar-se de tudo, né? Não, até que ponto isso seria benéfico para mim, até que ponto seria Exato. prejudicial. Então isso é muito louco, porque quando você começa a viver num terreiro e se você tem a oportunidade de incorporar, a relação com os guias, assim, é uma coisa... É muito louco. É muito louco. E depois que você sai do terreiro, você sente o teu guia com você, velho. Você tá no meio de São Paulo, ninguém me pega. Ninguém vai me pegar. Mas, JB, eu fiquei com uma dúvida aqui. Porque, assim, eu não conheço muito, tá, sobre a Umbanda. Mas eu sempre vejo, hoje vai ser dia de Exu, hoje vai ser dia não sei o quê. Mas se a incorporação, ela acontece, você não consegue falar assim, vai acontecer ou não vai acontecer. Como que fica isso? Eu fico confuso. Faz parte da forma como a Umbanda é organizada enquanto ritual. Então, o terreiro e o pai de santo, ele tem a forma dele, o dirigente, né? Ou a mãe de santo. Eles têm vários rituais que eles usam para preparar o ambiente e eles sabem como eles vão conduzir a gira deles. Então, se vai ser um dia de preto velho, é como se tivesse combinado no plano espiritual
de que lá, naquele momento, os pretos velhos vão vir e vão dar o atendimento, como se fosse um compromisso. Então, Entendi. eles, por ter as iniciações que eles tiveram, os rituais que eles fizeram, a relação com os guias que eles têm, eles sabem como tocar um terreiro, como tocar uma gira. Geralmente tem uma lógica por detrás disso, que é um mistério, né, um segredo lá da Umbanda. Mas geralmente é definido, né, mas às vezes muda. Por exemplo, no mês, a primeira é de Exu, depois é Preto Velho, Caboclo e Criança. Essa é a estrutura de um mês, por exemplo. No mês seguinte, podemos seguir a mesma estrutura, mas o Pai de Santo sentiu que seria legal trocar de caboclo por de cigano, por Que são exemplo. 12, né? Ou não? Não tem nada a ver. Não, não, não. As linhas de Umbanda são outras. Não, não, eu digo, você tem os seus Oxalás, isso não tem nada a ver, né? Não, não, não. Tá. São coisas, são. Os orixás. Não tem nada a ver com os orixás, isso. Exu, a criança, tá. Não, não. Vai Tá. ser as entidades, né? Isso são as entidades. Isso, são os espíritos. Tem um mistério por detrás também do porquê que elas assumem essas formas, né? Mas geralmente segue uma estrutura e o Pai de Santo, ou a Mãe de Santo, eles têm os Exus deles, que são os chefes do terreiro. Eles têm os caboclos deles, que são os chefes do terreiro. Preto Velho, Herê, que comandam aquilo. E geralmente tem um guia, que é o guia maioral, que é o que comanda o terreiro todo, inclusive todos os espíritos que estão lá. Então isso também envolve coisas do outro lado, né, que talvez não seja do nosso interesse. Mas o que acontece é que quando está combinado, está combinado. Então quando vem Exu, vem os Exus. Pombagira, Pombagira. Preto Velho. Caboclo. E você, quando incorpora, um pouco, tipo assim, eu consigo me incorporar mais com preto velho, eu consigo me incorporar. Isso não existe. É meio que assim, só é. Existe? Existe. Também, né? Cada entidade é como se fosse cada arquétipo, né? De entidade é como se fosse. São 4. Tem mais. Tem mais. Tem Mas mais. normalmente, quando se incorpora, quando traz nesse ritual, são 4. Não é que eu diria que essas são as principais, vamos Tá. dizer assim. Mas tem outras vertentes, por exemplo, marinheiro, boiadeiro, cigano, baiano. Nossa, tem Exu Mirim, mano, tem muita coisa. Tem muitas linhas de Umbanda, cada uma serve para uma coisa, Certo. cada uma segue um arquétipo, mas as principais eu diria que são essas 4. Também considerando Pombagira, né? Que seria as linhas de esquerda, né? Que tá à direita, Preto Velho, Caboclo e Criança, que são as entidades à direita dos orixás, que trabalham com energias sutis, né? Dizendo grosseiramente. E as entidades de esquerda, que trabalham à esquerda do orixá, com energias mais densas, Exu, Exu Mirim e Pombagira. Basicamente essa é a estrutura. Então é como se fosse juntar, harmonizar as polaridades. De esquerda e direita, você tem que ter os dois lados, porque o orixá tem os dois lados. E cada vez é uma polaridade, ó. É. Esquerda, sempre tentando, no sentido amplo, tá equilibrado Exato. esses polos. Exatamente isso. E os arquétipos, como eles são? Como é isso? Exu, por exemplo. Então... Não sei se também é uma coisa que não... Não, pode falar. É que é difícil explicar Exu, porque Exu, ele é o orixá que... Ele foi o primeiro orixá criado, né, na mitologia iorubá. Então teve Oxalá, que tipo, surgiu de Deus, uma coisa meio espontânea, e o primeiro orixá criado foi Exu, que é o mensageiro, comunicador, vitalizador, organizador do caos, né? Então ele tem todas essas forças, né? E ele é o guardião da casa de Oxalá. Então a gente traz esses arquétipos nas entidades Exus, né? Então são entidades comunicadoras, Exu fala pra caramba, muito forte, protetor, né? Vitalizador, ele também ajuda a abrir caminhos para algumas coisas, cortar caminhos para outras, né? Então esse é um dos arquétipos de Exu, que quando você incorpora de Exu, que nem eu estava dizendo antes, né? Que tem os médios, eles têm dificuldades, às vezes, com certas linhas, porque são coisas que eles devem trabalhar neles mesmos, né? Então, Exu, essa força, essa determinação, vitalidade, né? Uma coisa firme, forte, segura. Então, tem gente que não consegue incorporar Exu direito. Então, tem que trabalhar essas coisas dentro de si. Então, se você é um médio de Umbanda, a forma como você incorpora a entidade também fala muito de quem está incorporando, né? E Exu, ele trabalha muito o seu lado sombrio.
Então, quando você está incorporado de Exu, é provável que a sua sombra venha à tona. Então, Mas a sua sombra enquanto JP ou a sombra da pessoa que está conversando com você no sentido Os incorporado? dois. Mas eu estava me referindo mais a mim, mas é os dois, eu e o JP, né? Então você sente vontade um pouco mais de botar isso para fora, não no sentido de extravasar, mas no sentido de observar para curar, se for necessário, né? Ou às vezes tem uma coisa que é boa, uma potencialidade sua que está escondida, está oculta na sombra. Não necessariamente é para estar escondida. Então, porra, bota essa força para fora, sabe? Vamos. Sombra é o que está oculto, não o que está ruim. É o que está oculto. Às vezes pode ser uma coisa boa, né? Então, para você trabalhar esse lado. Por exemplo, eu tenho dificuldade de incorporar Herê, que é criança. Que quando eu comecei a trabalhar na Umbanda, eu tinha muita dificuldade de trabalhar com Herê, que tem a ver com a sua própria criança. Então, acho que eu tinha muitas coisas para dizer ainda na terapia, criança ferida, trabalhar essas coisas, né? Então, antes ele descia chorando o meu Herê. E era uma cura para mim ali, tá? Tipo, chorando, né? Depois eu comecei a trabalhar também em terapia na minha vida, na minha vivência, no geral. E ele começou a vir sorrindo, brincando, gargalhando, né? Então foi uma puta de uma cura para mim. Começar a partir disso, né, da incorporação de Herê como um termômetro, né? Para eu sacar coisas que estavam acontecendo dentro de mim, que às vezes eu não estava tão ciente assim. É difícil, às vezes, na terapia você ir para aquele ponto doído. Às vezes demora anos, né? Então eu acho que E não isso porque acabou... você sabe e não quer falar. É porque às vezes, tipo assim, você às vezes não quer nem admitir, não quer nem olhar para aquilo, Às né? vezes você esquece, porque você reprime tanto É. que nem tá mais na tua mente demais. Tá bem lá no fundo. Preto Velho, mesma coisa, é o arquétipo do vovô, né? Então você tem as três fases, né? A criança, a maturidade, que é o caboclo, e a sabedoria, que seria o preto velho. Então são as fases da vida, né? Todo mundo vai passar por essas fases. Então o preto velho ele vem muito nessa com uma tranquilidade, com uma humildade, com uma sabedoria imensa. Ele puxa a orelha também, é, com uma amorosidade assim muito assim de vovô e de vovó, sabe? E por mais que seja um espírito elevado, sei lá, ele traz um arquétipo que é familiar para nós. Então é uma mensagem que a gente entende, né? Uma coisa que é muito próxima da gente. Então pega num ponto ali que é muito afim, muito familiar mesmo, né? O caboclo, ele vem mais firme, uma coisa mais de maturidade mesmo, do ser humano adulto, firme. Imagina alguém que está na mata, morando na mata, né? Então você tem que ser doce nas horas certas e firme nas horas que... Senão você vai se prejudicar, você vai prejudicar sua família, sua tribo. Então, pá, tem uma firmeza, uma assertividade, né? Um caminho, uma força, né? Pum. Se for um caboclo de Ogum, talvez ele vai dar uns tapas em você, né? Se for de Oxalá, falou, calma, meu filho, vai ficar tudo bem, tá tudo certo, né? Vai rezar. Tipo isso. Então você tem essas nuances, né, dentro das linhas, né, das entidades. E criança, ela vem trazer o espírito da criança, a felicidade, a leveza, a espontaneidade, que às vezes a gente esquece completamente da nossa criança interna. Espontaneidade, felicidade, brincadeira. Você brinca, você se diverte? E dentro desses arquétipos, JP, levando pela visão do JP, que incorpora, você falou assim, porque eu aprendo nessa questão da criança, essa questão da criança interna, que, pô, eu tenho que trabalhar, mas se você não, vamos dizer, não lembra das coisas quando você incorpora, como você consegue entender isso? Ou você diz no sentido quando você está falando com uma outra pessoa incorporada? Não sei se eu entendi sua pergunta. Você disse assim, pô, eu tenho dificuldade de incorporar a criança, como que fala, é criança? O Herê. O herê. Uhum. Se você tem essa dificuldade e tal. Mas vamos dizer, quando você incorpora e consegue entender esse lado mais sutil, esse lado que você precisa trabalhar, como você consegue ver isso? Não estou sabendo me Como explicar. eu consigo detectar isso porque se eu estou incorporado trabalhando? se você falou que você esquece, que Uhum. você não lembra de muitas coisas, como você consegue detectar isso? Qual que é a... Para mim ficou meio que
Uma Ótimo. dualidade ali. Eu acho que é até legal que veio essa pergunta, porque eu tava querendo falar isso nesse podcast. E finalmente eu vou ter a oportunidade de marcar o momento. Que eu acho que é precisamente essa a diferença entre a compreensão mental e a vivencial. Porque eu estou incorporado, eu estou entregue ali com o meu corpo, doando a minha energia para ajudar uma pessoa que é estranha. Eu estou recebendo o caboclo ele está acoplado no meu campo energético. Eu sinto o axé dele, eu sinto a força dele. Tem coisas que não vêm em formas de palavra. Às vezes ele está conversando com a pessoa, mas eu tô tipo, nossa, pode crer, tô pensando em outra coisa, que ele está dialogando comigo ali. Ou às vezes, como eu falei, né? No atendimento, ele me faz lembrar de certos pontos do atendimento que poderiam ser respostas para as minhas questões que eu estou levando para a minha vida. O resto ele apaga, então algumas frases só eu lembro, outras ele apaga. Mas a energia, a força, o axé, essa vibração Entendi. tá em mim, tá trabalhando em todo o meu corpo. Eu sinto no meu dedinho do pé, eu sinto na ponta do meu cabelo branco que eu tenho um, sabe? É louco isso, porque não dá para explicar muito, assim. Ele incorpora em você, você sente e uau, pá, insight. E aí você, quando você desincorpora, não necessariamente você lembra de tudo, mas conforme, né, a vida vai acontecendo, você vai resgatando as coisas que foram trocadas ali. Mas a força, eu sinto muito no meu corpo. A força, a energia, eu levo por muito tempo, assim. E aí, por exemplo, quando eu vou para um ponto de força de um orixá, por exemplo, Iemanjá, os oceanos, vira e mexe eu desço pra Baixada, vou lá no campo de Iemanjá, pimba, ressoou com a Iemanjá dentro de mim, né? Então, não é pontual, não é aquela gira, aquela entidade naquele terreiro, é todas as giras, é a sua vida mais as giras, a sua relação com você e as giras, o orixá na sua vida fora do terreiro. E aí a gente pode falar de outras coisas, né? Tipo, aquecimento global, né? Cuidar do meio ambiente, a política, como é que a gente consegue equilibrar essas coisas para o nosso planeta sofrer menos. Claro que eu não vou sofrer as dores do mundo, mas eu, enquanto humano, tô aqui gravando um podcast massa com você para espalhar uma mensagem que pode ser legal para as pessoas, né? Então, eu acho que é esse o ponto que me faz levar um pouco para a vida real também, entre milhões de aspas, da vida material, vida concreta. Tipo, eu tô lá no terreiro falando de coisas maravilhosas, mas o que eu tô fazendo na rua? Tipo, eu tô ajudando uma pessoa ali, só que eu tô ignorando uma pessoa que tá pedindo comida, sei lá. Não faz o menor sentido. Que eu acho que também essa é a diferença entre a compreensão mental de uma coisa e a vivência. As duas andam juntas. A vivência ela é muito importante, eu acho que ela é a parte que é mais esquecida. A gente é muito apegado à mente. E nesse sentido, assim, né? Eu vou falar no sentido filosófico, tá? Porque eu não conheço muito da Umbanda, assim. E é como se, quando você trouxe essa ideia, é como se as entidades elas estivessem a todo momento com você. Na verdade, você não foi lá e se incorporou. Você está sempre com ela. Pode ser que naquele ritual aquilo esteja mais latente. Exato. Mas na sua vida ela está sempre ali. Seja que é uma força um pouco mais para cá, mais para um lado, para o outro, mas só é, né? Exatamente, só é. E é muito louco porque você sente o tempo todo. Eu sinto que, pra mim, desde que eu entrei na Umbanda, eu me senti 300 vezes mais protegido. E eu continuei frequentando os mesmos lugares. Eu fui pra alguns lugares novos, assim, tipo na rua, né? Andando na rua. Mas a sensação de segurança que me veio, eu falei, nossa, ninguém vai me incomodar. Eu tô sossegado. Claro que eu não vou me arriscar e dar sorte pro azar. Mas assim, é uma coisa muito tranquila, porque tem esse lance da proteção, mas tem esse lance do empoderamento, né? E voltando ao assunto da verdade, pra mim, no meu caminho, na minha jornada, é isso que ajudou a trazer minha verdade pra fora. Trazer à tona essa minha verdade que eu tenho dentro de mim. Além de outras coisas, né? Mas a Umbanda tem um lugar especial no meu coração.